A atitude de José de tentar deixar Maria secretamente, sem que ninguém soubesse, não é? Desfazer o compromisso de uma maneira secreta, era uma atitude de preservar Maria. Naquela época, uma mocinha que aparecesse grávida sem antes ter se casado, ela era alvo de muito preconceito e ela poderia ser alvo até de sanções piores e, em alguns casos, algumas comunidades chegavam até ao apedrejamento. Era uma sociedade muito rígida nesse quesito e que agia com pouquíssima ou nenhuma misericórdia, né? Os legalistas. E aqui você tem José tentando proteger a sua esposa. Proteger de quem? Desses legalistas, dessa má fama, protegê-la de jogar o seu nome na lama, protegê-la de talvez até que ela sofresse alguma tipo de sanção, uma morte até. José queria protegê-la. E José nos ensina aqui, e essas lições do Natal que eu estou falando, José nos ensina a nós, homens, que nós devemos ser os protetores das nossas esposas, protegê-las. Quantas vezes a gente encontra, às vezes a gente conversa com esposas que se sentem desprotegidas pelos seus maridos. Sim, esposas que não sentem aquela proteção máscula do homem, não sente que ao lado dela existe um homem que vai protegê-la independente da situação. E pior ainda, quantas vezes a gente vê marido jogando a esposa no fogo, ao invés dele ir lá e assumir, ela que vai, e ela que tem que resolver o problema. Não, José nos ensina o seguinte: o papel do marido é o papel do protetor. Eu vou proteger a minha esposa, independente da circunstância, independente da situação. José fez isso, e ele nos ensina a nós, maridos, sobre isso. A terceira lição é a lição da coragem. No verso de número 20, o anjo apareceu para José e disse assim: José, filho de Davi, não temas. Não tenha medo, José. Não tenha medo. Nós, esposos, nós, maridos, somos aqueles que enfrentamos a situação e dizemos para as nossas esposas assim: não tenha medo. Tá tudo bem. Deus está conosco. Tá tudo bem. Eu estou aqui. Fique calma. Está tudo bem. Nós somos aqueles que vamos à frente e a nossa família, nossas esposas, nossos filhos vão na retaguarda e nós vamos dizendo: está tudo bem, não tenha medo, Deus está conosco, o Senhor é por nós, eu estou aqui, não fiquem com medo. Nós somos aqueles propagadores de coragem. Nós somos os disseminadores da coragem dentro da nossa casa. E quantas vezes a gente conversa com mulheres amedrontadas, porque o seu marido não ministra coragem ao coração da esposa. É papel seu. E o Natal, aqui, José nos ensina isso, que é papel seu, esposo, ministrar coragem ao coração da sua esposa, dizer para ela: não tema, tenha paz, fique calma, Deus está conosco, eu estou aqui, nós estamos juntos, nossa família está junto, nós vamos sair dessa. Tenha coragem, não tenha medo. José nos ensina isso. A quarta lição, que José nos ensina também para os maridos, não é? Está lá no verso 22, depois quando o anjo vai falando com ele, né, que Maria vai dar à luz e vai pôr o nome de Jesus, né, e ele vai salvar os pecados. Aí o autor bíblico diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse
o que fora dito por meio do profeta, para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse a palavra de Deus, que já havia dito através dos profetas, Isaías, Miqueias e tantos outros profetas. Deus já havia dito isso, que o Messias nasceria. Então, você vê aqui o anjo incentivando e dizendo para José assim, olha, aquilo que foi dito, aquilo que está na Escritura, aquilo que está na palavra, está acontecendo. Isso nos ensina o quê? Que nós, maridos, é responsabilidade nossa ministrarmos aquilo que está na palavra, as promessas que estão na palavra para nossa esposa. É papel nosso de chegar e dizer para ela, olha, não fique com medo, não fique apavorada, olha o que a Escritura diz, nós ministramos ao coração. Mas quantas vezes a gente vê casais, lares que têm filhos, e a gente vê a esposa ministrando ao coração dos filhos sem nenhuma participação do marido, sem o marido estar, sem o marido nem desejar estar lá. Quantas e quantas vezes a gente vê isso acontecendo? As esposas tendo que fazer o papel dele, de ministrador da casa. Agora é ela que ministra, é ela que abre a palavra, é ela que ministra o coração da casa. Então é preciso que você, esposo, assuma essa posição e diga, olha, eu estou aqui, eu vou abrir a Escritura e eu vou ministrar a palavra ao coração da minha esposa, ao coração dos meus filhos. É responsabilidade minha prover não só o alimento material, mas o alimento espiritual para dentro da minha casa, e eu vou fazer isso. Essa é a lição do Natal para nós, esposos, e nós não podemos correr dessa responsabilidade. A quinta lição do Natal para nós, esposos, para os maridos, está lá quando é a lição da obediência. No verso 24 diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo. Ele fez exatamente como o anjo havia dito. É a lição da obediência. Nós, esposos, obedecemos a Deus e ensinamos as nossas esposas, aos nossos filhos, a obedecerem também. Essa lição da obediência, ela passa aqui, por esse canal que sou eu, para a minha esposa e para os meus filhos. Via de regra, sempre quando você encontra um marido, um homem dentro de casa que é obediente a Deus, você vai ter também uma família obediente a Deus. E é preciso então você, homem, obedecer a Deus, ser obediente a Deus e ministrar isso dentro da sua casa, ministrar essa obediência ao Senhor.